A intenção é expor um texto muito gostoso, muito abençoado, que eu creio que qualquer um que recitaria de cor. Não preciso nem pedir para abrir as Bíblias. O Salmo 23 é um salmo que fala muito ao meu coração e ele, para mim, ele é muito interessante porque faz parte da minha vida, do meu caminhar do dia a dia. A Escritura, a Palavra de Deus, do meu histórico, do meu tempo que eu tenho caminhado, e tenho lido a Escritura, tenho em alguma medida estudado ela, eu tenho percebido que a espiritualidade ela possui camadas. À medida que você vai caminhando, que você vai tendo experiências, e à medida que você vai tendo experiências, você vai percebendo que você vai retirando camadas e vai podendo descobrir, olhar com mais nitidez, entender com mais profundidade as verdades sobre Deus. E o Salmo 23, ele traz para mim essa experiência de um Deus, Tem até uma cartilha muito antiga, da época da Reforma, que era usada para ensinar crianças. E uma das perguntinhas que tinha para as crianças era: como conhecer a Deus? E a cartilhazinha trazia a pergunta e a resposta em seguida, para que você pudesse ensinar o pequeno. E a resposta era: Deus se dá a conhecer. Ele se revela no dia a dia, se revela especialmente na Escritura. Então, eu vou ler aqui o Salmo 23 para que a gente possa caminhar e tentar expor aqui, entender, refletir e extrair as bênçãos que Deus tem para nós essa noite. E ele começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta ou faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia por veredas da justiça, ou veredas retas, e faz isso por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me trazem consolo, disciplina. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos, dos meus opositores. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, me perseguirão, estarão atrás de mim durante todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por dias sem fim. Este é o Salmo 23. Esse salmo, ainda há algum tipo de discussão sobre quem escreveu, mas as tradições mais fortes, mais importantes, indicam certamente que foi o rei Davi que elaborou esse salmo. E nessa discussão tentam também identificar em que momento da vida de Davi ele elaborou esse salmo. Nesse sentido, há pelo menos duas vertentes. Uma diz que ele elaborou ainda quando era pastor daquelas ovelhas do seu pai ali em Belém. E uma outra tradição diz que muito provavelmente foi em momentos de aflição, mais especificamente em uma das fugas que ele empreendeu por conta do rei Saul. Isso vai ser retratado lá em 1 Samuel, do capítulo 18 até o capítulo 21. E nesse sentido, a gente pode entender também as motivações para escrever esse salmo. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 e 2, vai falar lá que após Davi empreender essa fuga por conta da perseguição do rei Saul, Jonatas é usado por Deus para dar livramento a Davi. Logo depois ali, no capítulo 19, no versículo 11, Mical é usada por Deus para dar o escape para Davi. E Davi, correndo para um lado e para o outro, tentando salvar a própria vida, acha Samuel, que também é usado por Deus para dar livramento a ele. No capítulo 19, versículo 18. E aí, na sequência, Jonatas novamente, no capítulo 20, já no verso 1, Jonatas é usado novamente para salvar a vida de Jonathan.
ou de Davi, porque o rei Saul queria matá-lo. E aí, já no capítulo 21, Deus usa o sacerdote Aimeleque para salvar Davi. Situação essa que, inclusive, custou a vida do sacerdote e de quase toda a sua família, sobrando apenas o último descendente. E no verso 21, Deus usa até um rei estrangeiro, o rei Aqui, para dar livramento. Situação aquela que eu acho que os irmãos vão lembrar, Davi até se finge de louco na presença do rei. E o rei ali, de certa forma, poupa a vida dele. E são tantas e tantas situações que podem ter motivado Davi a escrever um salmo que retrata muito bem aquilo que conhecemos por confiança. Aquilo que também tanto esperamos no mundo caótico que a gente está vivendo. Esperança, confiança. Esse salmo, ele é bem interessante, que na cultura judaica, ele, além de ser um salmo que é muito usado por questões como se uma pessoa estiver doente, né? Os judeus usam muito nas orações dele, o Salmo 23, né? E especialmente no Shabá, né? Na guarda do sábado. Né? Esse salmo é muito usado. Né? Ele faz parte do composto de cânticos usado no Shabá. Por quê? Porque o Shabá para eles é aquela questão de que você é proibido de trabalhar, você é orientado a descansar, né, em um dia na semana e não produzir, de forma que você tem que ficar debaixo da dependência, em uma dependência maior de Deus. Essa é a intenção de refletir, né, do judeu, usar o Salmo 23 para refletir na bondade de um pastor que cuida das suas ovelhas. São ovelhas que precisam de um cuidado. Então, o Salmo 23 retrata essa confiança em Deus. E aqui o autor do Salmo, ele descreve como a sua confiança em Deus, ela nunca falha. E como, enquanto ele atravessava o vale da sombra da morte, no contexto de Davi, Deus o protege de todo o mal, derrota os seus inimigos e o conduz à sua casa. A casa, os portões. Esse é o básico do resumo do Salmo 23. E eu achei interessante uma divisão. Normalmente a gente costuma olhar para o Salmo 23 e dizer, esse é o Salmo do pastor. Mas de forma mais didática, a gente vai ver uma retratação de Deus, né, de duas formas nesse Salmo. Né? Se pudéssemos dar um título para ele, seria o Salmo do pastor e do anfitrião. Essa é a divisão para um estudo, uma compreensão adequada. Porque dos versos 1 ao 4, Deus é retratado como um pastor. Dos versos 5 ao 6, ele é retratado como um anfitrião. Alguns até vão brincar, né? Alguns estudiosos, a gente não poderia imaginar que uma ovelha tomaria um cálice. Então, essa seria o entendimento, uma divisão, para que a gente possa compreender bem esse salmo. E aí, indo para o verso 1, do Salmo 23, lemos assim: O Senhor. Ele começa com um artigo definido e um nome. Isso para nós, né, a gente costuma ler esse salmo muito rapidamente, eu digo por mim mesmo, muito rapidamente. Você vai aos resultados, né, da leitura, que ele nos conduz por caminhos retos e justos, nos leva para águas tranquilas. E talvez pode ser que a gente perca isso de vista, que ele começa com um artigo definido e com um nome. Na Bíblia, a gente lendo a Bíblia, a gente vê que Deus ele recebe, né, vários nomes, né? A gente vai lembrar de vários, né? Vários, El Shaddai, El Elyon, El Shalom, Elohim, e a gente vai ver que Deus é retratado com vários nomes. E esses nomes, eles não estão lá à toa, eles retratam na cultura oriental, eles prestam muita atenção nos detalhes, muita atenção em cada detalhe, em cada palavra usada. E isso é muito bom quando bem explorado. Isso nos traz muitos benefícios, né? Por exemplo, a palavra que é muito usada é El. El, né? Até alguns nomes vai trazer aí, ó, Gabriel,
Aí você já sabe que o nome é de crente. Ou é de crente ou a mãe é crente. Então, a partícula El, que diz respeito à divindade, ela é uma partícula bem genérica. Ela não diz respeito ao Deus de Israel, especificamente, né? Você vai ver isso, por exemplo, um dos principais deuses da Mesopotâmia, o nome dele era El. Inclusive era pai de Marduk, que era outro deus também mesopotâmico. Então, El é um termo bem genérico. Qualquer divindade, qualquer deus, por exemplo, Baal, né, pode ser designado como El. Aí por isso que a gente tem El Shaddai, é o Deus, a divindade, El Shalom, a divindade da paz, é o Senhor dos exércitos. E temos também um termo muito usado também, que é Adonai. Adonai também é um termo bem genérico, usado também largamente para identificar qualquer tipo de divindade, né? Significa mestre, senhor, mas temos um termo na Escritura e ele é diferenciado, ele é exclusivo. Não sei se você pode perceber aí na sua Bíblia como está escrito o nome Senhor. Ele está escrito como? Todas as letras estão maiúsculas ou só o S está maiúsculo? Uma particularidade no português, quando os tradutores foram transferir para o português, eles fizeram essa distinção. Senhor com o S maiúsculo e todas as outras minúsculas é Adonai. Provavelmente a tradução é Adonai, Senhor e Mestre. Mas quando você encontrar na sua escritura, na sua Bíblia, todas as letras em maiúsculo, o termo é Yahweh. É o tetragrama Yahweh. E o texto aqui do Salmo 23, ele inicia com Yahweh, um artigo definido seguido de um substantivo verbo. Isso aí eu vou explicar mais adiante. Um artigo definido seguido de um substantivo verbo. Nesse caso, o termo usado é Yahweh, que, diferentemente dos outros, é específico, distintivo, exclusivo. Somente o Deus eterno, revelado a Israel, recebe esse nome. E é justamente este o termo que, inclusive, é impronunciável pelo judeu. Quando o judeu está lendo lá, e na hora que ele olha o tetragrama e ele vai ler Yahweh, ele fala Adonai. Ele não traduz, ele não lê. Este, inclusive, é o nome revelado a Moisés, quando na ocasião do Êxodo, ele pergunta a Deus. Olha só para você ver a importância disso. Pode ser banal, mas ele pergunta para Deus, mas qual é o teu nome? O que eu vou falar para a galera lá? Por que Moisés pergunta isso? Isso já surgiu na sua mente? Porque existia um panteão de deuses. Israel servia, entendia e conhecia muito provavelmente muitas outras divindades, muitos nomes genéricos. Quando Moisés pergunta a Deus, quem é? Quem é tu? O que eu vou falar para aquele povo? Quem foi que falou a mim? E Deus chega a Moisés e fala, olha, diga ao povo que eu sou o que eu sou. Diga a eles que eu sou, me enviou a vós. Em outras palavras, ele fala que ele é o verbo ser, existir, que inclusive é a raiz da palavra Yahweh. É por isso que o nome de Deus é um substantivo verbo, é um substantivo ativo. É ruim essas paradas de português, né? Mas quando você se deleita nisso, quando você descobre as funções das palavras e como elas se manifestam, inclusive espiritualmente, você começa a descobrir as camadas. Logo, temos diante de nós, em uma leitura inicial e não precipitada, que conforme afirma Salomão, o precipitado ele peca. E quando olhamos para esse salmo e nos deparamos de cara com Yahweh, diante de nós está um dos termos, uma das palavras mais importantes. Só esse termo deveria nos motivar ao mais alto, ao mais sublime sentimento de temor e louvor. O salmista aqui só poderia ser Davi, ousado como ele era. Ele canta e dispensa qualquer formalidade ou protocolo para indicar a quem seria atribuído todos os versos posteriores. Eu trabalho lá no setor administrativo de uma empresa e lá eu comecei a trabalhar com cartas expedidas, negócio de cartas expedidas. E quando você vai começar a ler a carta, que é a gente recebe carta lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, direto. E você vai ver lá que ele começa muitas vezes com excelentíssimo, com ilustríssimo, aí coloca o nome do cidadão ali. Rapaz, quando vem o nome Pontes lá, aí a galera já agiliza mais rápido.
Todo o resto que é escrito ali é de fato importantíssimo. Eu digo salarial mesmo, que eles que pagam nosso salário. É importantíssimo, independente do que está escrito ali. E quando lemos essa carta, esse salmo, esse cântico, nos deparamos com a palavra Yahweh, uma palavra extraordinária. O salmista Davi nos revela a importância desse salmo. Só esse termo, só esse nome nos introduz em um mundo de gloriosas verdades. É por isso que é importante, quando a gente lê um texto, a gente parar e respirar. Porque esse texto não foi escrito primeiro para nós. Você sabia disso? Que o que está escrito aqui não foi escrito primeiro para você. Ele primeiro foi escrito por um judeu que morava do outro lado do mundo, que era de uma cultura diferente, experiências diferentes. É como se você lesse esse texto daqui de longe. Está enxergando aí? Está enxergando? Você precisa ir para perto. Aí você vai descobrir as camadas. Quando um judeu ele lê esse termo, você imagina o que vem na cabeça dele? Você imagina o que surge no seu coração? Se eu falar pro pastor Júnior, a palavra Breno, vem alguma coisa na sua mente? Muita coisa? Mais do que um nome? Luziana? É muito mais? Tem como você falar esse nome e não bater o coração? Isso é muito mais do que um nome. Yahweh é aquele que continua a ser e que sempre será. Aquele que criou os céus e a terra, como cantamos aqui inclusive. É aquele que é o Verbo, é o Eterno. É aquele que é o de Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na cabeça do judeu, é aquele que chamou Moisés para por meio dele libertar o povo lá do Egito. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que nos mostrou seu braço forte no Egito, salvando seu povo da mão de Faraó. Com braço forte, com mão estendida, ele é Yahweh, o Senhor Todo-Poderoso, Javé, que guiou seu povo pelo deserto. Ele é o Senhor que introduziu o povo em uma terra que emana leite e mel, de fartura e de bênçãos. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor bendito, gracioso. Ele que sempre protegeu o seu povo dos seus inimigos. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Yahweh, o Senhor que guiou o seu povo por meio de líderes que eram inspirados, cheios do teu espírito de força. Ele é Yahweh que elegeu a Davi, que chamou a Davi e transformou ele num referencial, num apontamento, num grande outdoor para o grande rei que um dia viria.